Será que existir tem um preço? E a gente vai discutir sobre isso através das lentes do personagem Shinji Ikari, do anime Neon Genesis Evangelion. Olá, eu sou a Carol Zuchi e aqui a gente fala sobre games, livros, cultura pop e, é claro, os devaneios da minha cabeça. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo. O medo em si é um instrumento de defesa eficaz, de certa forma. Se a gente voltar para os nossos ancestrais caçadores-coletores, o medo os fazia sair de casa para buscar mantimentos e a manter a sua subsistência e também da sua prole. E ainda hoje, o medo ele é bem eficaz. Sem ele, a gente seria animais sem qualquer tipo de freio. O medo, ele nos ajuda a sobreviver a essa selva que chamamos de vida. Todavia, existe uma linha tênue que divide o medo sendo um instrumento utilitário na vida do ser humano e o medo sendo um limitador quase que punitivo, que lhe trava tal qual um grilhão te prendendo, seja em um lugar ou a uma ideia. Émile Zola escreveu em A Besta Humana que dentro de cada homem habita um monstro e que esse monstro não nasce da maldade, mas do medo. O medo é o que rasga o verniz da civilização, é o que revela a bestialidade humana na sua forma mais pura. E o Shinji é o espelho disso. Um garoto que foi chamado para salvar a humanidade, mas ele não era capaz nem de salvar a si mesmo. Para entendermos o Shinji, é preciso compreender o mundo que o cerca. O mundo em que ele vive já morreu 2 vezes. O primeiro impacto, ele aconteceu quando Adão, o primeiro dos anjos, foi despertado. E a energia liberada quase apagou a vida na Terra. Anos depois veio o segundo impacto, que foi um desastre causado por experiências humanas com o corpo de Adão. O resultado foi catastrófico. O gelo da Antártica derreteu, o clima mudou e milhões de pessoas sucumbiram. Desse caos nasceu uma organização, que a gente vai chamar aqui de NERV, uma organização militar disfarçada de salvação. Mas nos bastidores, quem realmente comanda tudo é uma sociedade secreta, a Seelie. Seelie acredita que os humanos, os filhos de Lilith, são imperfeitos e que a dor e a solidão são falhas que precisam ser corrigidas. O plano dele, resumidamente, se baseia em um projeto chamado de instrumentalidade humana, cujo objetivo é unir todas as almas em uma única consciência, sem medo, sem dor, sem individualidade. Um paraíso de vidro onde ninguém sofre e ninguém existe. Antes de tudo, Gendo Ikari era um homem comum, casado com Yu Ikari, uma cientista brilhante, carinhosa, idealista. Eles tiveram um filho, Shinji, o protagonista do nosso vídeo. Mas durante o experimento com Evangelion número 1, algo saiu errado. Ela desapareceu e o seu corpo ele foi absorvido pela criatura. Gendo, destruído, ele se tornou o oposto daquilo que a mulher dele amava. Agora ele é um homem frio, distante, incapaz de sentir qualquer tipo de empatia. Seu filho já não era mais aquele fruto do amor com a sua amada, mas um lembrete do seu fracasso e de uma vida que ele não poderia ter mais, que havia sido perdida. O que quase ninguém sabe é que o Evangelho número 1 é feito a partir do corpo de Lilith e guarda dentro de si a alma de Yui. Quando o Shinji entra na máquina, sem saber, ele está se conectando com a própria mãe, uma espécie de útero de metal que vai se tornar o único lugar em que ele sente ainda algum tipo de vestígio de amor. Mas o pai, para ele nunca foi filho. Ele sempre foi um atalho, uma ferramenta, um corpo descartável, um elo com o passado que ele próprio destruiu. Gendo ele não cria um herói, ele cria um espelho do fracasso da imagem dele como homem e como pai. Então, nesse momento da história, o Shinji ele é chamado a NERV contra sua vontade. Ele é apenas um garoto comum, sem preparo, sem propósito, mas ele é obrigado a pilotar uma máquina viva contra monstros que ele mal entende. Tudo que ele quer é, no fundo, ser aceito. Tudo que ele quer é ouvir do pai dele: "Eu estou orgulhoso de você".
Mas o reconhecimento ele nunca vem e essas palavras elas nunca chegam. Só o silêncio. Como escreveu Kant, o homem não é nada além do que a educação faz com ele. E o Shinji, ele foi educado pelo abandono, pela indiferença e diria até pelo desdém. E a cada luta, o EVA 01 se torna mais violento. Urra, sangra, enlouquece. Eles estão desconectados. O homem e a máquina. E Shinji cada vez mais teme o que há dentro dessa máquina e dentro dele. O medo não é apenas dos anjos, é o medo de sentir, de existir e de se enxergar. Depois nós temos outro personagem que é introduzido à trama, que é a figura de Misato Katsuragi, a comandante da NERV. Ela foi incumbida de cuidar do menino, como uma responsabilidade, parte do trabalho dela. Ela sobreviveu ao segundo impacto e ela carrega cicatrizes disso. Ela perdeu o pai e parte da sua humanidade naquele dia. E para não encarar as suas emoções, ela dedicou-se ao dever, ao trabalho, onde ela busca um propósito, um elo, um senso urgente de pertencimento. Na superfície, ela parece forte, divertida, uma garota descomplicada. Mas por dentro, ela é tão despedaçada quanto Shinji. Misato, ela tenta ser uma espécie de mãe, amiga, confidente, mas ela também foge. Através do álcool, das drogas, do sexo e da ilusão de controle. O retrato perfeito de que a idade ela não é sinônimo de maturidade. E ela, assim como nós que somos adultos e empurra as emoções para debaixo do tapete, repete para si mesma ao fim do dia de que está fazendo um bom trabalho e que tudo vai ficar bem. Ela busca nas relações passageiras o que perdeu quando o mundo acabou, sentido. E sem perceber, ensina Shinji que o afeto e a destruição, elas podem caminhar ali de lado a lado. A Misato, ela não é o lar. Ela é um abrigo temporário que o medo nos dá. Ela o ama, mas ela não sabe como amar. E no fundo, ele também não sabe como ser amado. Ao lado do Shinji estão Rei Yanamami e Asuka Lengen, dois reflexos das partes que faltam no personagem. A Rei é um silêncio, um clone que foi criado a partir do DNA da sua mãe, feito para servir como um receptáculo da alma de Lilith. Ela morre, renasce e repete, sem nunca compreender o que é ser um ser humano. Ou seja, todo episódio, a única certeza é que ela vai morrer, o que chega a ser cômico e trágico ao mesmo tempo. Ela é o vazio perfeito. Asuka, por outro lado, que pilota o EVA 02, é o grito, ela é explosiva, orgulhosa, impiedosa, o oposto do Shinji. Mas por trás daquela arrogância que ela carrega, ela também tem medo. O medo de ser rejeitada, o medo de não ser suficiente. Juntos, os três formam uma trindade imperfeita: a ausência, o ruído e a hesitação. Três formas diferentes de encarar o mesmo horror, o medo de si mesma. Com o mundo à beira do colapso, o projeto de instrumentalidade se concretiza. A humanidade começa a se fundir em uma única consciência. É o sonho da sociedade secreta e o pesadelo do Shinji. E por ironia, ele é o único capaz de decidir. E chega um momento em que ele tem que fazer essa escolha. Ele deve escolher entre um mundo perfeito, sem dor, sem ego, sem medo, ou um mundo real, que ele é imperfeito, visceral, cru, onde cada alma carrega sua própria solidão. E pela primeira vez ele escolhe. Shinji escolhe o sofrimento, ele escolhe o mundo humano, porque ele entende que viver dói, mas é nessa dor que nasce o sentido. Ele escolhe o mundo imperfeito porque ele é o único. E é o único onde o amor ele ainda pode ser real e não uma mera ilusão. No fim, ele desperta, sozinho, em meio a um mundo quebrado. Sem pai, sem mãe, sem redenção. Mas pela primeira vez, desperto, consciente de que, ao invés de fugir, ele encarou o medo de frente. Ele encarou a dor, saudou essa dor como uma velha amiga, não execrando, mas deixando ela entrar e viver apesar dela.
Schopenhauer dizia que a vida ela oscila entre a dor e o tédio. E Shinji é a personificação exata desse pêndulo. Mas, ao fim do desenho, ele sobrevive. Ele tem um recomeço. E isso já é coragem o bastante. Evangelion ele é o retrato do medo. O medo de sentir, de ser rejeitado, de encarar o que há por trás da máscara. O medo de ser humano. E também uma forma de perceber que esse medo, ele não precisa ser necessariamente vencido, mas entendido. Eu particularmente me apaixonei pela animação, pelos personagens, o estilo do desenho, que por ser mais antigo ele traz essa sensação de nostalgia. O tom melancólico, quase que teatral. E a parte mais interessante é que você consegue criar identificação não só com o Shinji, mas com os outros personagens, porque nenhum deles ele se preocupa em ser perfeito, mas assim como nós, tem qualidades e, sobretudo, defeitos. Então eu diria que essa foi uma das minhas descobertas mais legais aqui em 2025. Se você gostou do vídeo, eu já peço, deixe o seu like. Considerem se inscrever no canal se o conteúdo lhe for proveitoso. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e um cheiro e até o próximo vídeo.